A Pílula Vermelha de Matrix e Clube da Luta, aquele filme em que os caras se reúnem pra massagear o rosto no chão, deram um tom da masculinidade na era da internet. Os homens vivem referenciando esses dois grandes filmes em rodas de amigos, bares e mesmo na sua conduta pessoal. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Seria Tyler o primeiro Red Pillado? Existe um sofrimento real e profundo por trás da adesão a essa ideologia. E o movimento Red Pill muitas vezes aparece como uma resposta para quem se sente rejeitado, perdido ou mesmo invisível, tal qual o Clube da Luta. É a autodestruição mascarada de autoconhecimento. Tyler é o arquétipo da falsa liberdade, um ideal distorcido de masculinidade que na prática leva o narrador e seus seguidores ao fundo do poço, assim como a própria Red Pill. Então o Clube da Luta começa com o protagonista, o narrador, vivendo uma vida de alienação e vazio. Ele é um homem que tem tudo que deveria ser suficiente, segundo os padrões de sucesso, mas ainda assim ele sente um buraco dentro de si, esse vazio, típico de uma sociedade consumista, desumana, que faz com que ele busque um sentido em algo superficial, que nesse caso é comprar decoração pro apartamento de forma compulsiva e construir uma identidade baseada no consumo. Só que essa máscara para solidão e falta de propósito não dura nem os primeiros 20 minutos do filme. De repente o apartamento dele explode devido a um vazamento de gás bem do suspeito, em uma cena que simboliza então o colapso dessa ilusão. E daí ele vai pedir ajuda para esse Tyler, que é uma figura que representa o oposto de tudo que ele achava que ele precisava. Tyler é um cara confiante, reverente, ao mesmo tempo profundamente desconectado das regras da sociedade. Então, para o narrador, o Tyler ele encarna o ideal de masculinidade verdadeira, alguém que desafia as normas e parece ter uma resposta pro vazio existencial. Só que o o narrador ainda não percebe é que, na verdade, Tyler é uma ilusão. Um símbolo de uma masculinidade baseada em violência, rejeição ao afeto e negação de qualquer vulnerabilidade, que a gente sabe que são marcas de uma pessoa normal. E esse, meus amigos, é o caminho da Red Pill. Assim como o narrador se encanta por Tyler, muitas pessoas hoje se veem atraídas por figuras e discursos que prometem uma versão pura, uma versão viril da masculinidade. Esses homens estão se sentindo cansados, da vida, onde eles são rejeitados, invisíveis, impotentes. E daí a Red Pill oferece uma saída, ou pelo menos assim parece. Ela apresenta uma série de regras, ícones, modelos de sucesso. Ah, aquele cara, não sei o que, olha só que legal. Que supostamente seria um caminho para um homem de verdade. Aquilo que você precisa se tornar para ter acesso às mulheres, para ter acesso a respeito, oportunidade. E quando esses homens entram pro clube, finalmente conseguem ter pessoas com as quais eles podem compartilhar ideias e que estão ajudando ele a se tornarem aquilo que eles mais queriam ser, um homem de verdade. O termo Red Pill vem de Matrix, onde lá ele representa o despertar para uma realidade oculta. Mas no contexto do movimento Red Pill, é uma versão deturpada dessa metáfora, onde a verdade revelada é uma visão cínica das relações de gênero e da sociedade, Para homens que cresceram em ambientes difíceis, austeros, com poucas oportunidades, muita rejeição, essa narrativa pode ser muito atraente, porque ela oferece uma explicação fácil para as dificuldades que a gente tem no dia a dia. O mundo, as mulheres, a sociedade ginecêntrica seriam os culpados por esse sofrimento do homem. E muitos desses caras chegam a Red Pill buscando pertencimento e instrução. O contato deles com o movimento não é buscando como ser um misógino profissional, e sim, eles estão buscando conteúdo do tipo como falar com garotas, como conseguir uma namorada, como se tornar rico. São adolescentes comuns, tímidos, que enfrentam preconceitos por questões diversas, seja falta de habilidade, aparência, gostos. E daí agora eles querem largar essa vida de fracasso, de derrota, largar o videogame para se tornar alguém. E é importante perceber que os Red Pills médios, eles em nada se parecem com os líderes dos movimentos. A gente tá falando de outcast, de pessoas rejeitadas, fracassadas, excluídas. E infelizmente quem tava lá querendo conversar com esses caras, diretamente, era a Red Pill, uma comunidade que entende as frustrações deles, que oferece respostas, só que a aceitação por esse grupo tem um preço. Para fazer parte do grupo, eles precisam adotar uma visão de mundo que não resolve seus problemas, mas só os aprisiona ainda mais.
Na prática, a Red Pill ela cria um ambiente de isolamento onde cada membro é incentivado a ver o mundo com muito mais desconfiança. E isso só reforça o ciclo de rejeição e limita ainda mais a capacidade dessas pessoas formarem conexões reais e significativas. E quem fica nessa bolha por muito tempo acaba acreditando de verdade que a visão da Red Pill é a única possível, sem perceber que é justamente essa visão que tem os mantendo presos a esse sofrimento. Só que a questão vai muito além de um caso individual. Esse vazio que muitos homens sentem não é só uma questão pessoal deles, mas é um produto da nossa era de capitalismo tardio, em que a vida esperada para um homem é reduzida a consumo, sucesso financeiro, status. E daí a sociedade contemporânea vai lá e impõe uma visão de masculinidade onde o valor e o propósito estão ligados a essas conquistas materiais, além de posição de poder. E quando essa estrutura começa a ruir, que é o que vem acontecendo, esse terreno fica fértil para movimentos que oferecem respostas e identidades prontas, como é o caso da Red Pill, que defende que o mundo está pior devido aos avanços do feminismo e que ele está tirando o lugar da decisão dos homens. E aí sim, figuras como Andrew Tate e outros ícones da Red Pill conseguem tanta influência. Por quê? Porque eles prometem respostas para o caos e o vazio da vida moderna e vendem uma imagem de masculinidade verdadeira. Eles tiveram sucesso porque eles foram homens de verdade, se baseando em dominação, sucesso financeiro e resistência às mudanças sociais. E aí a gente precisa entender que essa linha intelectual ela não é difícil de ser aderida por muitos fatores. Então a gente precisa olhar, por exemplo, que todas as ideias principais para ser um Red Pill já estão na cabeça do homem comum. Só que ele não levantou uma bandeira política ainda. E a gente também não pode deixar de perceber que esses discursos apelam para quem já está em crise, né? Quem já está passando mal, quem já está se sentindo realmente o cachorro chutado. E daí, para essa pessoa, é muito bom poder entender que o problema está na sociedade, que o problema está nas mulheres, e não nas próprias circunstâncias do sistema que criou esse vazio, do sistema patriarcal, do sistema capitalista. E o intrigante é que, mesmo assim, a responsabilidade da rejeição, mesmo dentro da Red Pill, recai sobre o indivíduo no momento em que ele não aceita como que as relações se dão, né? Então você foi passado para trás, você sofreu bullying, você foi rejeitado, porque você também não estava se comportando como que um homem deve se comportar. Por causa dos teus trejeitos, por causa da tua dúvida sobre a tua sexualidade, por causa do teu jeito de ser. E daí esses grupos também vão criar seu próprio vocabulário. E em psicologia social isso é muito legal porque aumenta o status do grupo, né? Quem tá dentro do grupo consegue conversar entre si, quem tá fora não consegue. Então os indivíduos se isolam, quem tá dentro fica mais dentro, quem tá fora se mantém mais afastado, porque não tem como ter interação. E daí, por fim, a Red Pill vai lá e transforma a vida em uma competição, né? Os alfas contra os betas, quem domina contra quem é dominado. E o sofrimento dos outros é ignorado, a fragilidade pessoal é escondida sob essa máscara, e você precisa começar a se reprimir de novo. Só que com o tempo, você começa a ver a Red Pill como ela realmente é. Ou seja, quem tá coordenando os grupos, os nomes, os influencers, precisam manter a realidade do jeito que ela tá, para que a explicação que eles estão fornecendo continue fazendo sentido. Da mesma forma, o narrador também descobre que o Clube e o Tyler não são o que ele imaginava ser, né? Que é essa promessa de força, liberdade, que na verdade eram formas de controle e alienação. Tyler defendia que o desenvolvimento pessoal é masturbação, né? Uma frase que reduz o crescimento pessoal a uma prática egoísta e sem sentido. Só que ao dizer isso, ele tira das pessoas o direito de buscar algo mais profundo e autêntico, que poderia fazer mais sentido para elas. Ou seja, o bem-estar não é o objetivo do grupo. Isso fica bem claro. O grupo não quer que você seja feliz. O grupo não quer que você melhore e seja melhor aceito. A crítica social deles ao consumismo, a perda da personalidade é muito boa. Eu acho que ele tá certo em apontar a distância em como que a gente era suposto estar vivendo com a tecnologia que a gente tem hoje e a realidade, né, que a gente se torna escravo das organizações. Só que ao mesmo tempo em que ele aponta isso de maneira brilhante, ele também vem com uma solução extremamente infantil, que a gente não pode negar. No lugar de oferecer uma alternativa sustentável, ele tá querendo acabar com tudo que a gente tem. E daí por isso o Tyler é um exemplo do que muitos homens acabam encontrando na comunidade Red Pill. Ele é um loser, ele não tem uma casa, ele não consegue se conectar com as pessoas, com a Marla. Ele literalmente prefere abrir um clube de porradaria ao invés de procurar ajuda psicológica, de enfrentar suas vulnerabilidades. Ele é um cara que não tem meta, que não tem ambição, não tem interesse.
E daí, para lidar com isso, ele cria uma filosofia de aparente liberdade. Só que, na realidade, em vez de empoderamento, ele oferece uma prisão. E assim como ele transforma os seguidores em versões sem identidade de si, não sei se vocês lembram, ele raspa as cabeças, tira os nomes, dá um número, ou seja, ele transforma aquelas pessoas em uma massa. O ideal Red Pill também cria essa falsa promessa de liberdade. A promessa de felicidade e realização, na verdade, se transforma em regras rígidas que obrigam os homens a renunciar à sua vulnerabilidade e se conformar com uma identidade superficial e sem autenticidade. Essa promessa de se tornar um homem de verdade se torna o que impede o crescimento genuíno. Em vez de eles incentivarem o autoconhecimento, a empatia, o movimento ele promove uma visão de mundo que aliena as pessoas e destrói qualquer possibilidade dessa vida mais plena. E como no caso do narrador, muitos homens chegam a um ponto em que se sentem ainda mais vazios, mais presos a uma ideologia que não os ajudou, mas no contrário, só os isolou ainda mais. E isso é muito frustrante porque quem não adere ao movimento parece viver de maneira mais funcional. Eles conseguem alcançar a felicidade, conseguem sair com mais pessoas. Isso em qualquer festa universitária que esses caras forem participar, eles vão ver bissexual se dando melhor, conversando mais, rindo mais, do que quem tenta fechar esse arquétipo, esse estereótipo de hétero top. E daí, pra quem tá dentro da bolha da Red Pill, esses caras são vistos como uma ameaça. E daí, em vez de eles tentarem entender esses caras, ou pelo menos ignorar, eles acabam hostilizando. E daí, o que começou como uma tentativa de compreender e se relacionar com as mulheres, se transforma no motivo para odiá-las, consolidando esse movimento como uma espécie de seita. E daí, beleza, os homens ficam tanto tempo concentrados nessa ideia de se tornar homem de verdade, que eles nem pensam mais nas coisas que fazem eles únicos, em seu próprio potencial, no seu próprio desejo. Talvez eles quisessem ser pintores, artistas, mas essas não são coisas de homem, então não pode ser. Eles nem se dão o luxo de pensar sobre. E depois de todo esse esforço, eles ainda continuam no fundo do poço. Todo esse trabalho só afundou a eles ainda mais. E aí sim eles chegam no último e verdadeiro conhecimento da Red Pill, que é a Red Pill ela não é um remédio. Ela é uma pílula de veneno. E daí nesse ponto o que eu quero fazer é lançar uma corda para quem tá nesse fundo do poço, perdido dentro da própria dor, da própria angústia. Clube da Luta fala sobre masculinidade sim, mas a mensagem real não é de que os homens se tornaram afeminados ou precisam ser resgatados de uma sociedade fraca. É uma crítica ao que acontece quando o ser humano se entrega à anarquia, à violência, ao ódio. É um aviso sobre como essa masculinidade tóxica, sem laços verdadeiros e sem propósito real, destrói tanto o indivíduo quanto a sociedade. E daí, nesse sentido, o trabalho da Espectro Cinza, nos podcasts, nos vídeos que ela faz, toca justamente nessa importância de ouvir o outro e validar o sofrimento dele antes de tentar oferecer uma solução. E aqui cabe uma reflexão, que quem traz é o psiquiatra Alok Kanoja, que ele fala sobre o impacto da empatia ao lidar com esses indivíduos que seguem ideologias radicais ou problemáticas. Esse psiquiatra traz que sempre que ele fala do trabalho dele na prisão, ele sempre recebe elogios, mas que é muito julgado quando ele dedica essa mesma escuta a pessoas menos simpáticas aos olhos do público, como é o caso dos incels e red pills. E esse julgamento, segundo ele, só perpetua esse ciclo de dor e rejeição. E é por isso que é importante a gente entender que não é demonizando essas pessoas que a gente vai trazer elas para nossa realidade. E esse é o ponto que eu tentei fazer aqui. Mostrar que existe um caminho alternativo em que você pode viver e se desenvolver sem se fechar em uma bolha de raiva e desconfiança. Ser Red Pill é uma escolha que traz mais sofrimentos e limitações do que soluções. Então, se você é alguém que flerta com as ideias Red Pill, ou que se sente de alguma forma atraído por elas, mobilizado por elas, provavelmente você está aqui também porque está buscando respostas, um sentido. E isso é muito legítimo. O problema não está em entender a própria dor, mas em se prender a uma visão de mundo que te isola e te destrói em vez de te ajudar a se construir. E se você tem aversão a Red Pills, as pessoas que a seguem, tá tudo bem, mas eu te convido também a você enxergar além desses rótulos, porque esses homens são produtos de sofrimento real, e demonizar eles só reforça esse ciclo de ódio e dor. E continuar excluindo eles, que foi a causa deles terem ido procurar a Red Pill, só reforça e cristaliza essa imagem que eles têm deles próprios. E por fim, galera, saibam que o desenvolvimento pessoal ele te ajuda a atingir objetivos.
Ele não te dá um objetivo pronto. Participar de grupos como a Red Pill vai te transformar em um gado, porque eles se alimentam dessa visão de mundo estreitada, em que os outros, e principalmente as outras, né, as mulheres, são inimigas. E a prova de que isso tudo é uma besteira é que no final do Clube da Luta, o narrador escolhe aniquilar Tyler, a personalidade idealizada, masculina, destrutiva, para ficar com a Marla, alguém com quem ele pudesse realmente se conectar de verdade. No fim, gente, não é sobre o mundo, mas sobre quem você escolhe ser. Beijão.